Alguns meses atrás, eu comprei um óculos novo, esse aqui. Um óculos muito bom, de uma marca boa, escolhido com bastante cuidado. Comecei a usar e após mais ou menos 2 meses eu comecei a sentir um incômodo gigante atrás da orelha. No começo, aquilo que era apenas um desconforto começou a doer muito. E aí eu percebi que havia se formado um pequeno caroço exatamente onde a haste do óculos encostava. Esse caroço começou a incomodar. E aí eu comecei a tratar com pomadas, laser terapêutico, cuidei, fiz alguns ajustes para aliviar a pressão e nada resolveu. Algum tempo depois, eu fui num dermatologista, um amigo meu, fazer procedimento estético. E aí eu aproveitei para mostrar aquilo para ele. Ele examinou e falou: parece uma calosidade que foi provocada pelo atrito do óculos. Vamos retirar. E aí retiramos. Lembro até hoje aquele cheiro de carne queimada. Ele tirou com laser cirúrgico. Mas eu pensei, agora sim, resolveu. Já fiz tudo que podia, cuidei no pós-procedimento, mas cerca de um mês e pouco depois essa calosidade voltou e voltou também a sensibilidade, a dor, o incômodo danado para usar o óculos. Lá fui eu, marquei outro dermatologista, dessa vez pelo convênio mesmo, mostrei, ele olhou, avaliou e disse: é uma calosidade provavelmente causada pelo óculos, vamos retirar e vai resolver. E aí novamente retiramos, dessa vez foi bem rápido, ele cauterizou com ácido na hora e aí alguns dias depois aquilo realmente sumiu. Eu pensei, agora sim ficou bom. Acreditei, mas pouco tempo depois, um mês aproximadamente, lá estava de novo aquela calosidade, aquela dor, aquele desconforto, o mesmo incômodo, a mesma dor. E aí eu comecei a pensar, não é possível, vou ter que trocar a haste desse óculos. Mas tinha um detalhe, eu já havia pedido para uma pessoa bem próxima da família para dar uma olhada, que entendia muito de óculos, ajustar aquela haste, já tinha mexido, já tinha ajustado, não era para estar incomodando daquele jeito. Mas mesmo assim, aquele problema continuava. E na minha cabeça não havia mais o que fazer. Talvez a solução seria trocar a haste do óculos, né? E aí pensei, vou mandar trocar parte do óculos. Tudo bem, gasta um pouco de dinheiro de novo, mas ou vou em outro lugar, em outra ótica e né, fiquei sem saber muito o que fazer, até que eu decidi, aproximadamente 6 meses após a compra do óculos, eu resolvi voltar na ótica onde eu havia comprado. Expliquei para a atendente o que estava acontecendo, mostrei o machucado atrás da orelha. Ela pegou meu óculos, levou lá para dentro, começou a mexer, ajustou. Em poucos minutos ela voltou, me entregou e disse: agora coloca o óculos. Eu coloquei, não estava incomodando. E ela tinha feito apenas um ajuste na haste. Nenhum procedimento, nenhum tratamento, nenhuma pomada milagrosa, nenhum laser, nenhuma troca de peça. Só um ajuste. Fiquei desconfiada, confesso. No momento não incomodou, eu pensei, tá, isso não vai dar certo, lógico, daqui a pouco vai voltar de novo aquela dor. Uma semana observando, nada de desconforto. Mas claro, falei, espera 2 semanas que vai ver. 2 semanas, nada de desconforto. 3 semanas, nada de desconforto, a dor desapareceu. Aquela calosidade que já tinha sido removida 2 vezes, insistia, nunca mais voltou. E foi aqui que essa história deixou de ser apenas sobre um óculos para mim. Porque quantas vezes a gente faz exatamente isso na vida, tratando a ferida e continua vivendo com aquilo que está produzindo a ferida, tentando aliviar o desconforto, tentando mudar o outro, tentando suportar, tentando encontrar as explicações cada vez mais complexas para justificar. E muitas vezes a resposta está em algo muito mais simples. Existe sim alguma coisa que precisa ser ajustada. Nos relacionamentos isso acontece o tempo todo.
Às vezes são anos tentando resolver uma relação sem nunca ter havido uma conversa realmente clara, um ajuste realmente pontual. São anos que a gente fica tentando não sentir rejeição, enquanto você precisava era rever o lugar que você ocupa na relação. Às vezes são anos tentando mudar o comportamento do outro, enquanto talvez seja necessário apenas aprender a colocar um limite verdadeiro. Muitas vezes são anos tentando tratar as consequências, enquanto aquilo que está produzindo sofrimento continua ali exatamente no mesmo lugar. E outra coisa que essa história me ensinou é que nem sempre a gente consegue enxergar sozinho aquilo que é óbvio, que está tão perto da gente. Eu sou terapeuta há muitos anos e eu observo comportamentos, relações e padrões há muito tempo. E mesmo assim, eu precisei de quase 7 meses, de 2 procedimentos e de muita dor para descobrir que o meu óculos ele só precisava de um ajuste. Porque o conhecimento não nos torna imune aos nossos próprios pontos cegos. E por isso, muitas vezes, a gente precisa de alguém de fora. Não necessariamente para nos dar uma resposta extraordinária, mas para olhar aquilo que nós muitas vezes já olhamos e perguntar para a gente: você já percebeu isso? Porque tem coisas que às vezes alguém mostra e parece muito evidente, mas aí a gente pensa: meu Deus, como eu não pude perceber isso antes. E talvez esse seja um dos papéis mais importantes de um processo terapêutico, de não complicar ainda mais a nossa vida, mas de nos ajudar a enxergar aquilo que sozinhos a gente não consegue ver. Porque algumas feridas realmente, elas precisam ser cuidadas, mas outras elas continuarão voltando, se enquanto aquilo que nos fere permanecer exatamente do mesmo jeito no mesmo lugar. E às vezes uma grande mudança, um grande resultado começa com um pequeno ajuste, porque o óbvio nem sempre é óbvio para quem está vivendo a história. Então por isso o óbvio também precisa ser dito.